Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez aqui com vocês, Natan, ao meu lado, Maria. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo, Eu maravilhoso. abandonei de falar minha parceira dentro e fora das gravações, né? Você percebeu? Mas é porque é óbvio. Ou é porque, ou porque eu tô esquecendo mesmo. É. Sabe o que eu Já fiquei pensando? esqueceu que eu sou sua parceira, né? Dentro e isso. fora Das das câmeras. gravações. Pode ser. E aí, hoje, eu tava pensando, hoje não, no fim de semana eu tava pensando que eu ia falar, e sabe o que a gente vai falar o episódio de hoje? O episódio de hoje é isso e aquilo e tal. E aí, pra falar sobre isso, é uma pessoa excepcional que a gente trouxe pra vocês, mas o pessoal já vê na thumb, já vê a foto e já eu sabe quem sei. que é, já sabe Mas quem a vai gente ser. não pode deixar de falar Então- que é uma pessoa excepcional. Não, que a gente vai falar que é excepcional, tudo bem, mas eu não posso fazer mais o suspense, eu fiquei pensando não isso. pode. Porque o suspense já quebra, né? Quando a pessoa vê, ela já quebra. Bom, mas fazendo... E quando a gente tá gravando, não tem thumb ainda, né? e ninguém acho que é isso, sabe, a gente às vezes manda alguma coisinha ali secreta no Instagram pra Exato. atiçar as pessoas, né? Bom, mas seguindo com o roteiro que a gente produz, porque, né, é o trabalho, né? Hoje a gente vai falar de um episódio que a gente tá querendo, só contando uma história e contextualizando aqui, a gente já falou isso algumas vezes, tem episódio específico, até posso botar aqui o card da história do podcast, nananã, mas a gente tinha pensado em fazer 10 episódios só, Era o inicialmente. Projeto Podcast. Projeto Podcast, 10 episódios. E dentre esses 10 episódios, o nome dessa pessoa estava entre o top 5. Porque a gente queria muito trazer visões diferentes. Então, a gente, naquela época, ia trazer uma pessoa da Anvisa, ia trazer o Gustavo, que era da Anvisa na época, ia trazer pessoas da indústria para falar sobre os conceitos específicos que a gente queria discutir. A gente queria trazer parceiros, prestadores de serviço, para dar o ponto de vista de prestador de serviço, que ainda não aconteceu, mas tá no caminho, já estamos engatados aí. Nós estamos representando essa área, inclusive. Talvez. A gente até trouxe depois, né? E aí a gente queria trazer alguém ou uma entidade, posso falar uma associação já para já queimar Uma entidade, eu diria, né? É que eu ia falar que eu não queria queimar, mas as pessoas não, já tá bom. viram quem que é, então tá bom. tudo bem. Então a gente queria trazer uma associação que conseguisse interagir com os dois lados, né? Que é justamente Ficasse nesse meio de campo, né? Entre indústria e órgão regulador. E aí nada melhor do que trazer alguém representando o Sindusfarma aqui. Então, obviamente, o nosso episódio de hoje é para falar um pouquinho do Sindusfarma, do papel do Sindusfarma e como o Sindusfarma exerce essa, eu não vou dizer interferência, mas eu vou dizer essa ligação e esse elo entre a própria empresa e a agência reguladora, que, no caso, no Brasil, é a Anvisa, mas acho que a gente pode falar até que faz outras também, não necessariamente você interage só com o Brasil, né? Então, para falar sobre isso, uma pessoa queridíssima, eu não sei nem se eu tenho roupa suficiente para estar aqui apresentando esse episódio. Na próxima eu já vou vir com um paletó. Eu devia ter vindo. Ia ter sido engraçado se eu viesse com um paletó, camisetinha da Spectra. Vocês não viram, eu nunca falei, né? A gente tem sempre umas camisetinhas do podcast aqui, mas se eu tivesse vindo de paletó ia ficar chique, né? Quem que a gente ela trouxe? merece. Quem que a gente trouxe aqui para bater papo com a gente hoje? É uma honra tão grande, mas tão grande. Essa mulher que é maravilhosa, não só como uma representante Todo dia eu recebo de uma e-mail, entidade vejo ela, certeza em importantíssima, e-mail. mas uma figura assim que é maravilhosa. A gente pensa nesse meio de campo, nessa coisa de ajuda os dois lados, esse intermédio chique, elegante. Só podia ser ela, né? Rosana Mastelaro aqui com a gente. A Rô, ela é diretora técnico-regulatória de inovação do Sindusfarma e vai mostrar pra gente um pouquinho aqui tudo, não só sobre a carreira dela, que, né, tem aí eu tô curioso, ainda não sei muita coisa, a gente tá aqui, ó, ansioso pra ouvir tudo isso. Não perguntei antes pra saber só agora aqui na mesa. Exato. Mas também qual que é o papel do Sindusfarma, esse papel tão relevante para ajudar no desenvolvimento, não só, eu diria que não só das indústrias, da agência, mas do nosso país mesmo, do né? setor Fazendo como um todo, né? Impulsionando. Rô. E agora tem outras coisas acontecendo no Sindusfarma que já está impulsionando um setor maior, no meu ponto de vista, que é a inovação mesmo. Então, vamos falar de indústria, tudo né? isso. Vamos falar de tudo isso, esse impulsionamento e incentivo. Rô, é um prazer imenso, inenarrável ter você aqui nessa mesa com a gente hoje. Imagina. E eu também agradeço muito o convite. Agora vocês já colocaram um baita do peso nas minhas costas, né? Imagina. Com tantos convidados ilustres que já passaram por aqui, aumentou ainda mais a minha responsabilidade. E aumentou a nossa também aqui, pode estar do seu lado. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu também fico muito feliz, em particular, assim, a trajetória da Maria
me chamou bastante atenção, porque a primeira vez que eu a vi foi ela fazendo uma apresentação no que nós temos em comum, que é a mesma faculdade que nós fizemos, que era Oswaldo Cruz. Verdade! Tá Rô! vendo? Eu deixei aqui para Meu surpreendê-la. Deus, olha só, gente. Agora Numa vamos... Olha. semana farmacêutica. Verdade! E eu estive lá e eu assisti a sua apresentação, que verdade. me encheu de orgulho, que isso é muito bacana mesmo para nós. E quem iria imaginar, quando eu comecei a estudar, né, que eu vou depois contar para vocês como é que foi, assim, por que eu escolhi a faculdade que eu escolhi, mas quem imaginaria que nós teríamos cientistas, né, no país, e principalmente tão jovens, né, porque vocês são uma geração extremamente jovens e competente. Então, eu também te peguei. Ah, Rô, porque eu me maravilhosa, é lembrei verdade! E eu voltei toda cheia de orgulho, né? E depois você participando nas reuniões, porque naquela época ainda era dividida a área, não Exato. acompanhava tanto a sua participação, mas eu já tinha você no conceito também. Nossa, Muito top. olha, Rosana, Né? acabando comigo. Eu reviveu lá coisas importantíssimas da minha carreira também. Que bom, Rô, é verdade. Agora me veio exatamente o momento, assim, porque a gente foi convidada para a semana da Semana Farmacêutica Farmacêutica, né, da FOC. A gente já E eu palesтрou acho lá algumas vezes. que isso é que é legal, porque um papel que nós temos também é de estimular, né, quem está estudando ainda, porque Exato. a faculdade de farmácia, né, no caso, ela é muito, você pode muito com ela te oferece muitas São possibilidades. muitas áreas, né? Então é muito difícil, normalmente são pessoas muito jovens que ingressam na faculdade, né, que nem conhecem tudo que pode ser feito dentro Exato. dessa área. Então, essas semanas farmacêuticas, né, essas coisas integram e, principalmente, mostram assim que não é inalcançável, né? Exato. Depende de esforço, depende, né, de competência, e também tem uma pitada de sorte, mas é possível. É possível, né, para todo mundo Concordo. aí aparecer. Chegar. Ó, tão jovem apareceu. Ah, Rô, né? obrigada. Nossa, que memória gostosa. Foi Aproveita, ótimo, já que você está no êxtase, já faz a sua primeira pergunta. já do vou podcast então aí. começar do começo, É. que é para perguntar para você, Rô, quem é a Rosana na barraca do pastel? Será que eu preciso dizer que é uma farmacêutica que gosta muito da sua profissão? Acho que Acho não, que isso acho que essa não. parte Ó, a gente já entendeu. Mas eu devo dizer que eu não sabia que você era farmacêutica. Verdade. Não sabia que você era Então, farmacêutica. Rô, prova brilha. que você É. não estudou com as minhas filhas, porque assim, todos os amigos É que eu não dela, sou de quando São iam Paulo. em casa, eu sempre falava, não, e tenho muito orgulho de ser farmacêutica. Que legal. Gosto muito, muito dessa profissão, principalmente, né, tudo que está envolvido e as oportunidades que ela dá também para o profissional, né? Depois também gosto e aprendi a admirar o direito, porque o direito ele está a nosso favor, né? Você prefere os profissionais experientes, então é um plano Concordo. B para todo mundo. Uau, Mas o farmacêutico, sem dúvida nenhuma, e a gente viu também no momento da pandemia, tudo isso que aconteceu, né? A importância não só do farmacêutico, como de outros profissionais de Nossa, é saúde, verdade. né? Então, a gente percebeu que a gente precisa mesmo, é estratégico, né, para o país ter pessoas também pensando em ciência, desenvolvendo, pesquisando, certeza. né? Eu Quanto que a gente só vou fazer precisou. um corte, eu vou só Não? te cortar um minutinho, porque isso é muito interessante, porque na pandemia foi a primeira vez que as nossas famílias falaram pra gente assim, olha, o que vocês fazem é, É importante. importante. Ai, Caramba! eu ia falar A gente para falou, vocês é verdade. exatamente isso. Eu ia falar assim, é uma pena que meus pais, infelizmente, já faleceram. Hum. Porque talvez eles começarem a entender melhor. Mas o meu irmão, pode ser que vai, né? E entender o que é que essa pessoa faz, que ela vai todo dia e Nossa, que ela é verdade. ainda fica feliz, né? Com a pressão que a gente tem. Nossa. Exato. Né? Ó. Mas então, o que nos movimenta, né? Eu acho que é isso. Então, primeiramente, né, uma farmacêutica entusiasta, amo a profissão, mas gosto também muito de cozinhar, Olha Ai, que que legal. legal. de sair, né, de passear, de viajar, né? Então, gosto também muito e por isso também que a gente precisa Pô, trabalhar para poder, né, Poder desfrutar fazer de isso. tudo isso. Mas, principalmente essa questão, assim, eu tenho muito orgulho da minha profissão
e vejo, né, a importância da gente, e gosto principalmente quando tem essa oportunidade da gente compartilhar, da gente tentar orientar os mais jovens, né, e mostrar que a gente também ralou, que a gente também Exato. começou, sabe? Eu tinha uma pessoa muito querida que dizia assim que a gente também comeu muito sapo, né? Engoliu muito Engoliu sapo muito antes sapo. de poder saborear as rãs, né? É verdade. Então é bem isso mesmo, né? Com exceção de algumas Algumas exceções. personalidades, É. né? Todos nós tivemos que ralar e tive as mesmas dúvidas que muitos, né? Ah, o que eu vou trabalhar nessa área? E garanto para vocês, a última coisa que eu pensava era que eu trabalharia com regulatórios. Uau. Porque no começo, sempre, primeiro, né? Porque eu falei que eu ia contar da faculdade. Então, sempre gostei de estudar e era boa de exatas. Então, a minha primeira opção era, sabe, processamento de dados. Estava começando isso. Uau. Teria ganho muito dinheiro. Muito, Vamos falar a verdade. Também. né? Seria uma personalidade vamos falar a hoje. Com verdade. certeza. Aí eu conheci quem seria o meu marido no futuro. E ele me convenceu assim que, imagina, que como que eu, que gosto de falar, que gosto de pessoas, ia trabalhar numa sala congelante, né? Nossa. Ali olhando um computador o dia inteiro. E eu nunca tinha refletido isso, porque eu achava Aham. que eu ia me dar bem, né? Aham. E você pensava em ter uma carreira de sucesso. Sim. Era isso. E aí ele me convenceu a prestar biologia. E eu prestei biologia Ah. na USP. Mas aí ele descobriu que a Oswaldo Cruz ia ter um curso de farmácia. E ele falou assim para mim: olha, mas você quer saber? Eu acho que você se daria muito bem fazendo farmácia. Porque ele tinha Nossa, que muito pessoa conhecimento. sensível. Sim, ele É. tinha muito conhecimento. Mas depois eu dei a revanche, tá? Ah, Depois ele fez uma segunda faculdade de farmácia. Olha só. Porque a gente teve que estudar muito. Então eu falei, Aham. agora você vai ver Aham. o que é cursar Nossa. farmácia. É verdade. Né? Que não Gente, é assim, ó, fácil. Não. Recomendar para uma pessoa fazer farmácia, você precisa conhecer muito bem ela, porque Vai difícil, vai estudar química, mas você vai entender. Então começa um pouco pesado, né? Tantas fórmulas, tantas coisas, mas depois é brilhante. E eu tenho uma filha, gente, que eu não consegui fazer ela desistir de fazer farmácia. Ela está fazendo farmácia. Mentira! Que Olha que legal. demais! Mas o que é legal é agora ela falar, agora você vê com os brilho nos olhos, né? Falando assim, mas eu estou entendendo o mecanismo de ação, Ai, né? Eu é estou muito legal, entendendo quando uma pessoa faz um relato. Então isso é muito fantástico mesmo. E depois essa parte mesmo, né, de pesquisa, de desenvolvimento. Então eu sempre gostei dessas áreas. Depois trabalhei em empresa nacional, até regeneração de água eu já fiz, gente. Tá? Meu Deus! Sim, senhora. Sabe aquelas colunas de troca iônica? Aham. Eu era responsável técnica, eu acompanhava tudo, assim, receio. Passei pelo PNIF. Olha, pessoal da Anvisa que escuta, vocês não têm noção do que é passar por um PNIF, né? Não sei se vocês sabem o que eu O tô que, falando. que é sei isso? Eu o que não é um sei. É um Programa Nacional de Inspeção em Empresas Farmacêuticas e Farmoquímicas. Caramba. Foi o primeiro grande projeto da Anvisa de BPF. E que, óbvio, né, foi um projeto muito desafiador. Era Anvisa já, Rô? Já era Tá. Anvisa, Aham. né? Nesse momento já era Anvisa, Tá. mas era assim, logo no começo, né, da Anvisa. Isso foi em 93, 94, Aham. tá? 93, 94 já éramos Anvisa, né? 99 Anvisa, Não, né? 99, tem razão. Era o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, Sanitária ainda. É. Você tem toda a razão. É porque, assim, depois eu me lembro tanto que a primeira norma foi a 17, né? E a 201 De BPF. de BPF. É. Então, por isso que eu até pensei que já era Anvisa, mas era um peso Eu imagino. semelhante. Imagino. Semelhante. É. Então, era o primeiro grande programa, 94, foi o PNIF. A doutora Emico era do CVS de São Paulo, era a Nossa. equipe dela É. que cuidava de todo esse programa. E eles inspecionavam as indústrias e algumas internacionais já tinham conceitos, já estavam mais avançados, porque é lógico, né? Isso já eram conceitos que tinham nos outros países, mas aqui no Brasil a gente estava começando a entender tudo isso melhor. E não existiam tantos consultores para te dar essa Aham. orientação. Então, era gente que ia Ia estudando ralando, e aprendendo, né? Então, eu Fora me que assim, a lembro- internet não era lá essas coisas, Não. então você não tinha acesso fácil. Não Vou dar um existia. Google e vou saber É. como E é que aí- faz lá fora.
já começava o que cada vez mais demonstra ser muito importante, que é o nosso networking. Uhum. Então, eu lembro, assim, de reuniões que eu frequentava no Sindusfarma, pessoas que eu conhecia e pops que a gente trocava. A gente trocava redação de pops, assim, sabe? Ah, olha, então é óbvio, né? Cada um adaptava para a sua realidade, mas a assim, estrutura... as referências, a estrutura, era a montar os manuais de qualidade. Gente, olha, vocês não têm ideia do que é a Eu internet hoje. Você É. acha tudo isso disponível. Não tinha isso. Mas era muito legal, porque você estudava, você Sim. lia, a interpretar a norma e fazer o seu roteiro de inspeção. Então, era tudo isso na raça. E tudo desafiador. Mas um enorme aprendizado. Então, como eu te falei, eu trabalhava a produção, depois, sim, com a Anvisa, com esses conceitos, então ficou muito forte a área de garantia da qualidade, Uhum. que era para você manter aquilo que você tinha estruturado. Uhum. Então, trabalhava. E a parte de regulatórios era muito fácil depois, porque você já estava com todos os procedimentos, você tinha todos os processos já feitos, validação. Então, era realmente, não no mau sentido, mas era organizar essa documentação e submeter. Era isso que era a área regulatória. Compila e manda. Compila e manda. Ah. Então, se você acompanhasse como era, né, numa empresa menor, se fizesse todo o processo, não tinha como o dossiê não conversar. Porque você tinha acompanhado, né, o tratamento de água, a diferença de pressão das salas. Óbvio que os conhecimentos eram menores, né? Era o que você tinha naquele momento, mas era, né, mais fácil de você gerenciar isso. Até que depois foi evoluindo, foi crescendo e foi ficando aí, hoje, essa estrutura, essa mega estrutura, como é, Sim. principalmente, né, com as pessoas se especializando tanto. Sim. Então, hoje você tem mesmo uma grande empresa, muitas vezes ela contrata aquele consultor especializado naquele Específico. tópico, Exato. né? Ou às vezes é para cuidar de um produto. Isso não Exato. existia, você cuidava de tudo, Nossa. né? Mas Aí é um hoje, às vezes- aprendizado Sim. e tanto, né, Rô? Então, e isso foi o que me moveu quando eu recebi o convite para ir para o Sindusfarma. Por quê? Exatamente porque eu sempre gostei de estudar. Então, eu achava que ali eu não tinha noção, tá? Do desafio, do tamanho do desafio. Você gostava de estudar, então você foi pro lugar certo. Mas só que assim, eu pensava que ia ser mais calmo, né? Que, por exemplo, naquela semana eu ia resolver um problema de um medicamento genérico. Na outra semana viria um similar. E não é, né? Você chega de manhã, um Tem radiofármaco, à tarde é uma pessoa perguntando de pesquisa clínica, e pode ser que ainda por cima você encerre o dia resolvendo um problema de uma empresa de inovadora. É assim, né? O ritmo é que é alucinante, mas isso. E, principalmente, o que o Sindusfarma teve uma grande influência aí do professor Lauro Moreto, foi professor universitário por tanto tempo, né? Que eram aqueles seminários técnicos, os manuais técnicos, né? Isso foi um grande diferencial e foi o que me movimentou, porque eu falei, nossa, com certeza, né? Vou estar sempre sendo obrigada a se atualizar. E, sem dúvida, quando a gente fala do momento diferente das boas práticas, nós também, né, eu vi passar esse movimento diferente da Anvisa, da própria Anvisa. Sem Os dúvida. primeiros técnicos, os técnicos mais jovens, os técnicos que não conheciam tanto da indústria, e a Anvisa é uma antes dessas viagens internacionais do ICH e outra hoje. Após, Então, a gente nós fazíamos muitos seminários técnicos, trazendo especialistas internacionais, inclusive para a orientação da própria Anvisa. E hoje, né, a gente, é uma dica aí para quem já está na indústria, hoje você é obrigada a conhecer, a se preparar, porque hoje ela está sabendo muita coisa antes mesmo das próprias empresas. É verdade. Né? Então, essa mudança aconteceu num tempo muito curto, porque se a gente parar para pensar que ela tem 24 anos, né? Não, é muito rápido. Vai fazer 24, né? Isso aí é um tempo muito pequeno para toda essa mudança, né? Então, hoje é mais fácil quando a gente fala de seminários e ainda por cima no mundo virtual, né, que ficou mais fácil, mais faz dinâmico, uma live, né? Só que os desafios foram outros. Hoje o desafio é
manter a atenção das pessoas, né? Tá preparado para aquilo tudo tá atualizado. Eu acho que isso é um outro grande desafio, né? Não adianta você fazer a faculdade, estudar todas as normas hoje e pensar que elas vão ficar assim por 5, por 10 anos, né? Não, tá, é muito Elas dinâmico. é muito dinâmico, né? Então, isso requer um conhecimento contínuo, né? Então, aquilo que me moveu para o Sindusfarma, hoje ele é uma realidade em Que legal. tudo. É uma realidade na universidade, na faculdade. Gente, biológicos, hoje a gente tem Nossa. biológicos fabricando no país. É. Isso não existia. Terapias avançadas na academia, nas universidades. Então, a gente precisa, né, se atualizar muito mais, né? E sem falar também na indústria 4.0, Nossa, é outra coisa. nas empresas automatizadas, Exato. né? E aí, tá curtindo esse episódio? A história da Rosana é bem bacana, eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Só queria pedir a atenção de vocês só um minutinho para dizer que as inscrições do curso HPLC Prático e Definitivo dos nossos parceiros Cromatografando estão abertas e vai até terça-feira. Nesse curso, vocês vão aprender tudo o que é necessário para se tornar cromatografistas independentes e resolver de uma vez por todas os seus problemas da bancada. Então, corre lá, a gente está deixando o link aqui para vocês, o link vai estar na descrição do episódio, não deixa de correr lá, dar uma olhadinha e ver se esse curso é para vocês, tá bom? Agora, volta e vamos continuar assistindo o episódio mais um pouco. Só para eu perguntar, tipo, a linha, então, na verdade, então você saiu da universidade, foi trabalhar dentro da indústria, mas com assuntos regulatórios, ou não? Antes Não. da indústria. Então, eu sempre tive vontade de fabricar Tá bom. coisas, tá? Não queria indústria, porque naquela época se falava assim, você vai lá analisar água todos os dias, você vai lá depois se tornar um especialista na fabricação de comprimido. Era tudo bem diferente. Então, eu comecei em farmácia de manipulação. Nossa. Dei a sorte, numa farmácia de manipulação, de 2 farmacêuticos da USP. Ela existe até hoje, né? Existiu. Então, a gente discutia as formulações. Que legal. Então, assim, Uau. sabe, ele já tinha uma visão, né? Então, ele não queria só o que era na época as fórmulas de emagrecer. Então, a gente fazia visitação a cirurgiões plásticos, desenvolvia as fórmulas para os cirurgiões plásticos. Então, era o meu sonho, né? Porque você estava sempre estudando as coisas. Sim. como Não, e é tinha uma que resolver. inovação total, assim, Você né? estava em Fazendo- contato com um médico que, Com em teoria, médico, a necessidade. Sabia mais, só que a gente depois começou, olha que sacada, gente. A gente começou a visitar os estudantes de medicina. Eles tinham a vontade de aprender e a gente ensinava assim a formulação, não o como formular, Uhum. mas assim, olha, você tem que tomar cuidado, isso daqui não tem absorção pela pele, ou então isso daqui pode ser mais ou menos absorvido. Então, toda essa discussão técnica, científica acontecia, por incrível que pareça, numa farmácia de manipulação, que eu tive a Uau. sorte de trabalhar. Só que aí depois, quando nasceu a minha primeira filha, ela ficava muito distante, essa farmácia da minha casa, primeira filha, É. queria amamentar, minha filha não ia com outro leite e tal, abri mão de tudo, e aí eu fui parar na indústria, porque era um projeto para fabricar uns produtos, essa empresa ficava em Guarulhos, e ela fabricava uns produtos aqui em São Paulo, então eu acompanhava a fabricação desses produtos. Uhum. E comecei a ver que a indústria era mais do que eu pensava, Sim. né? E aí, então, me convidaram, dali foi, até que eu estava numa empresa nacional que eu gostava demais, e achava que eu ia ficar lá por muito tempo. Até que eu recebi o convite do Sindusfarma, e depois essa empresa acabou virando uma multinacional, acabou mudando. Eu não sei o que teria acontecido, né? Uhum. Mas interessa que naquele momento eu enxerguei isso. E pro Sindusfarma também, o que eu acho que foi interessante? Eu já estava na indústria, eu usava o Sindusfarma. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande de criar serviços para o associado. Porque eu sabia o que a gente As precisava, dores, né? o que a gente queria. Então, por exemplo, assim, eu sabia que a gente queria uma resposta rápida, entendeu? Porque você fica triste se a pessoa não te dá uma resposta, Uhum. né? Às vezes, você quer perguntar para a Anvisa, mas não quer mostrar que foi você que perguntou, Uhum. né? Então, assim, você poder usar uma entidade de classe
Então, eu sempre pensei nisso. E foi daí que começou a mudar muito a estrutura do Sindusfarma também. Porque quando eu entrei, eu era gerente de assuntos regulatórios, exclusivamente. Tínhamos 114 associados. Isso era setembro de 2008. Em dezembro de 2008, eu já estava criando um grupo de comércio exterior. Você falou isso antes aqui. E isso veio por causa de uma demanda de alguns associados que eles queriam ter um espaço para discutir a parte do comércio exterior da liberação Anvisa, das tratativas Anvisa. Então, né, não discuto preço, tributo, mas o Anvisa. E hoje o Sindusfarma eu não conheço muitas entidades que fazem isso, principalmente do setor farmacêutico. A gente tem pessoas lá treinadas que conseguem entender como que é o processo, né? A gente traz a área de Comex da Anvisa, né? A área de PAF da Anvisa, para conversar com os associados. Fizemos isso agora, muito recentemente, para conversar com os associados, para discutir, para que eles possam entender como que é o dia a dia dessa área e juntos trabalharem na melhor maneira de encaminhar a documentação, né? Porque sempre o nosso objetivo, e não é porque a gente é bonzinho, mas é que os processos fluam, né? Porque se tudo estiver caminhando de acordo, a gente tem menos trabalho. Essa é a verdade. Também, se a gente tiver menos trabalho, a gente tem capacidade de criar novas serviços, coisas, é né? verdade. Se a gente estiver sempre apagando esses incêndios, não. não. Então, o mesmo que a gente já fez com as exigências da GGMed, com as exigências de inspeção, a gente também faz com a área de comércio exterior. Então, assim, hoje a gente já tem o conhecimento, as primeiras importações aí de terapias avançadas. A gente já sabia que precisava sentar todo mundo e conversar, porque senão a pessoa de PAF não vai imaginar que aquilo é uma célula viva, ela precisa receber essa informação previamente, né? Seja numa codificação, seja numa instrução, a importância de transportar e armazenar produtos farmacêuticos como é exigido na área de almoxarifado, no transporte desses produtos. Então, tudo isso a gente foi trabalhando. Depois, vamos revisar, vamos ter um grande marco regulatório de farmacovigilância. E aí entra uma outra particularidade do Sindusfarma. O Sindusfarma, ele não tem um perfil único de empresa, né? Não são empresas pequenas, ou só grandes, ou só nacionais, ou só internacionais. Então, no momento de discutir a norma de farmacovigilância, na época o gerente era o Dr. Murilo Freitas, ele tinha uma preocupação muito grande que aquilo fosse factível para todas as empresas cumprirem. E ninguém melhor do que a gente para pôr no piloto uma empresa grande, uma pequena, uma nacional, uma internacional, uma que tem genérico, mas uma que tem um inovador, né? Então, isso também foi um grande aprendizado. Então, a gente trouxe pesquisa clínica, depois SAC, depois... farmacovigilância, depois SAC, depois pesquisa clínica, e foi crescendo esses serviços. Até que, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente também já tinha muitas discussões, porque a gente já percebia isso internamente. Então, às vezes, as normas eram discutidas ou por qualidade ou por regulatório, né? Mas, então, às vezes, ficava maravilhosamente bem discutida sob o ponto de vista técnico, mas o prazo de adequação, às vezes, não era um prazo factível. Ou vice-versa, né? Discutia-se o prazo, mas, às vezes, não estava alinhado com um guia internacional. E aí, assim, achou-se melhor, então, unificar as duas áreas. Foi aí que veio qualidade, regulatório, inovação, porque já era um compromisso pedido pela diretoria do Sindusfarma, que tivesse uma área de inovação, porque a gente também sabe, né? A inovação é importante para as empresas. É o que vai sustentar. Pode ser para sustentar, exato. E ela tem que ser factível, de novo. Exato. Não com apenas pelas grandes né? potências internacionais, mas por empresas menores, né? Aí discutir a norma de inovação, né, diversa, seria da inovação incremental, para que fosse factível com todos, né? Então, a inovação. E hoje também a gente cuida de meio ambiente, que é algo que cresceu também bastante. ESG, né? ESG. E logística reversa, Perfeito. né? Que só também, isso, né? Só Rô? isso. Não, Só bem tranquilo. Ela já deu uma pincelada, né? Só que assim, né, também o que tem
isso daí é parafraseando aí o Dr. Mussolini, né? A gente vira um maestro, né? Você precisa de toda uma orquestra. Então, a Exato. gente não faz isso sozinho, né? Então, eu tenho uma equipe. Nesse momento, juntaram-se as duas equipes. A equipe foi ficando maior, porque quando eu entrei, eu era gerente e tinha uma assistente. Gerente e uma assistente. Não tinha nenhum analista. Depois foi crescendo, depois virou diretoria, depois agrupou essa diretoria. Surgiram esses novos serviços. Temos hoje alguns consultores que também nos auxiliam na parte de inovação. Você tem que conversar, você tem que Com conhecer. certeza. É um outro mailing, né? Sim. Uhum. Mas o mais legal é isso. É a gente poder representar o setor como um todo, e para isso é importante que você conheça tudo. Então, a gente tem os prestadores de serviço da indústria, porque eles Sim. também precisam Sim. atender de acordo com o que a indústria precisa depois entregar para a autoridade. E também isso não separa que, às vezes, a gente trate de situações pontuais. Então, às vezes, a gente precisa auxiliar um associado em específico, por uma necessidade. Só que aí também a gente tem que ter o compromisso de levar para a autoridade aquilo como uma causa específica. Não é nada que seja antiético, a gente é com certeza. transparente, mas pode ser uma situação, um incêndio, então ela precisa de uma situação Sim. emergencial, ou um prazo maior, ou então numa junção de empresas, como é que ela deve ser orientada para fazer isso da melhor maneira possível, um risco de desabastecimento, como é que isso pode ser feito também de maneira que não impacte a população, mas aí a gente não leva, né? A gente tem que ter esse compromisso de não levar como uma causa geral. Isso é uma situação específica e a gente Sim. também é ouvido na situação específica. Acho que isso também é uma grande responsabilidade, porque você pensa às vezes que o difícil é você fazer a interface quando a questão é setorial, mas também a gente não pode, né, correr o risco de chamar a atenção da autoridade para Uma algo coisa que era pontual. pontual, né? Então, ela tem que também saber que aquilo é uma questão pontual, também para que ela acredite em nós, para a nossa credibilidade. E entendeu? outra, né, Rô, é um perigo até você fazer isso, porque daqui a pouco a Anvisa distribui essa questão pontual para todo mundo Todo e mundo- ninguém entende nada do que está E pode ser acontecendo, né? prejudicial. E a gente Exato. também fazendo assim, a gente também consegue cobrar da autoridade Sim. quando ela está fazendo, com base numa situação pontual, uma normativa para todos, né? Então, Exato. às vezes a gente fala, poxa, mas será que não é mais fácil a gente resolver, então, essa questão, né, particular do mercado? Exato. Então, isso também é Eu importante. quero aproveitar e fazer duas coisas antes da gente entrar de fato em Sindusfarma, que a gente já entrou. Espero que vocês tenham Acho que a visto. história da Rô, A história da Rô se mistura com o do completamente, Sindusfarma. completamente. Maravilhoso. A primeira coisa é lembrar vocês, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Deixe o seu like lá também pra gente. Comentem, compartilhem, tanto no YouTube quanto no Spotify, porque ajuda pra caramba a gente a seguir com o projeto. Mandem sugestões, mandem opiniões, a gente tenta sempre interagir com vocês e faz com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então não se esquece de se inscrever, ativa o sininho, inclusive, para você já receber notificação quando a gente subir o episódio no ar. E depois manda mensagem pra gente interagir. A segunda coisa que eu queria falar, Rosana, antes da gente entrar no Sindusfarma, é que você foi a pioneira em podcast. Verdade. Pra As quem pessoas não talvez não sabe, saibam verdade. disso. Quando a gente pensou no projeto de fazer podcast, eu particularmente, junto com o Leandro, tá aqui atrás, inclusive, que vocês já viram. Vou pôr uma foto do Leandro aqui, ó. Mentira, Leandro, não precisa pôr foto. Ele tá com um pós-carnaval, tá fantasiado de melhor Fred não, Mercury melhor até não. agora. Deixa pra lá. A gente consome muito podcast, de modo geral. E quando a gente tomou a decisão de fazer isso aqui, a gente falou, vamos dar uma olhadinha no que tem, porque às vezes talvez alguém já tenha feito e tal. E inclusive, até acho que eu falei, não sei se eu falei a história dos nomes, a gente pesquisou, e eu tinha vários nomes que eu queria ter colocado, e aí eu vi nomes, assim, já no setor, mas não com o setor de farmácia, de indústria farmacêutica. Mas o de vocês era um nome muito bom, né? Que eu vou pedir pra você daqui a pouco contar pra gente. Então, a Rosana foi a pioneira de podcast. Exato. Vocês começaram em 2019, 2020. Sim. Então, sim. assim, Foi não, antes né, da a pandemia. gente sempre ficou pensando, talvez videocast, a gente foi talvez os primeiros a trazer essa ideia. Mas em podcast eram vocês e os assuntos eram muito bons. Maravilhoso. A Mariá me trazia esse assunto e eu não era muito dessa área ainda especificamente, assim, conectado com a parte regulatória diretamente. E quando a gente montou aqui, eu praticamente ouvi todos os episódios em seguida para ver o conteúdo como vocês faziam e era super profundo. É muito bom. Era muito legal. Inclusive está lá disponível ainda, quem quiser Uhum.
ouvi com certeza, e era você, era A Vanessa, Maiara a Rigoto e e a a Vanessa. Vanessa e a Vanessa Marques. que já veio aqui, vou Já. deixar o card para falar sobre estabilidade, ela veio aqui falar. Como é que foi a experiência para vocês? Bom, Como é que você decidiu fazer isso? então, Fala o primeiro, nome do programa. É. Então, o podcast chama-se Regulatory Drops. Drops. A ideia foi da Maiara Rigoto, Uhum. uma bela sacada. Ela tinha essa ideia já de fazer, né? A gente tinha algumas dificuldades naquele volume de trabalho maluco, então eram ideias, mas a gente não conseguia colocar em prática. A Maiara era gerente, quando eu já era diretora, ela era gerente regulatória, me ajudava demais com as coisas, super profissional, teve essa ideia, e ela saiu do Brasil. E quando ela saiu do Brasil, é que ela pôde desenvolver isso melhor, não estava naquele sufoco, ela pôde desenvolver melhor, e era fantástico, por quê? Porque mantinha, né, ela sabendo do que estava acontecendo aqui. A gente tinha que ir lá correr, estudar, saber, fazer. E a gente começava a pegar alguns profissionais, porque alguns temas. Então, no caso, né, naquela época, eu só cuidava da área regulatória. Foi por isso que a gente, vamos chamar a Vanessa para esse projeto, né? Foi por esse motivo. Depois, algumas pessoas da Anvisa também participaram conosco, sim. como o Gustavo, como o João Batista. Falar de terapias avançadas, Exato. quem éramos nós, né? Aquilo estava começando. Então, essa era a ideia. E qual foi, né? E para que era? O que eu acho assim, muito importante é o conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Exato. Né? E aí eu ficava muito feliz, porque tinha pessoas, tem gente que é da indústria, falava assim, eu tô passando a roupa de domingo e tô ouvindo. E eu achava assim, nossa, que maneira mais democrática de todo ótimo. mundo ter acesso. Você Exercício, pegou trânsito. academia, trânsito, Exato. carro. Eu Exato. estava muito no carro. É o que eu mais muito ouço no no carro, é podcast. Só que, e aí, né, começou. Mas o que aconteceu foi o seguinte, nós fomos atropelados pela pandemia, né? Não sei quem se lembra, mas assim, as rotinas de trabalho foram muito mais intensas. A gente Sim. trabalhava, sei lá, acho que 16 horas por dia, sabe? Então não dava, né? Começou a não dar tempo da gente gravar, porque a gente só conseguia fazer isso no final de semana. Então a gente não conseguia mais, porque estava todo mundo esgotado. Não tinha fim de semana. Não tinha. Eu me lembro, uma das vezes, a gente tinha a cartilha, que a gente auxiliou o governo do estado de São Paulo, na Olha, que legal. cartilha do Covid. E Não, e isso vocês a deviam gente ter que fez no emitir final de semana. Vocês deviam ter que emitir um monte de opinião, provavelmente, Exa- pro é, governo. exatamente isso. Então, Deve ter e sido uma tentar loucura. também solucionar, né? Sim. Entregas. Então, aí é que entra também o suporte que vocês dão para a gente. Então, assim, por exemplo, pessoal de logística internacional, o que eles nos ajudaram também para identificar, porque de repente você não tinha mais rota validada, porque essa sua rota não Imagina. podia ser Não sei, cumprida. Exato. Tava tudo fechado na China. Fechado. Então, É. e outra aqui no Brasil também É. não chegava em determinado lugar. E isso só foi possível, né, com esse suporte. Esse suporte não tinha horário para acontecer. Essa exato. questão era prioridade na nossa vida, mesmo porque você queria também sobreviver. Então, você queria que tudo isso Exato. desse certo, né? A própria Anvisa foi uma experiência única. Nossa. Toda sexta-feira a gente tinha reunião com as diretorias da Anvisa Nossa. e as questões eram resolvidas naquela semana. Então, assim, Devia ser uma loucura intensa, né? Uma só loucura que também intensa. teve um baita de um aprendizado, Ah, né? com Todos certeza. nós percebemos também que a gente consegue trabalhar fora do escritório, Exato. que a gente consegue observar a equipe trabalhando fora do escritório, que a Anvisa também percebeu que ela pode ser mais célere em algumas coisas, né? Uhum. Sem comprometer, porque ninguém abriu mão dos requisitos, Sim. né? De qualidade, segurança e segurança. eficácia. Mas você simplificava, às vezes, o processo, Sim. né? Ou então, também, algumas situações que eu imagino que eles também tiveram essa rotina exaustiva, como a gente teve, que isso também a Eles gente falaram, Rafa não veio quer aqui e falou perpetuar. que foi Exatamente, bem né? tenso. A gente E também isso não, né? E com poucas pessoas, né? É, então, assim, pouquíssimas pessoas. tiveram que se Porque virar a nos gente 30. tinha que entender, né? Todo mundo tinha risco de pegar Covid, ninguém podia levar filho para a escola, né? A gente imagina. também tinha que entender, né? Que éramos todos nós passando a mesma situação. Eu lembro que às vezes tinham pessoas que me procuravam de noite, mas eu pensava assim, às vezes pode ser uma mãe, eu sabia de alguns casos que tinham criança pequena, e às vezes ela teve Não que de conseguia. manhã ajudar na tarefa da escola, de tarde cuidar da alimentação, e só de noite que ela podia me perguntar, sabe? Sim. Então, era
totalmente compreensível. Agora, ninguém mais quer continuar trabalhando nesse ritmo. Então, também não Verdade. vamos pedir para eles aprovarem, né, Exato. 15 dias, não é É. isso, né? Como também foi. Imagino. Mas foi um grande aprendizado. Que legal. também Não, pra legal o nós. aprendizado e legal a questão do podcast. Então, ó, quem quiser dar uma olhadinha, Regulatory Drops. vale bastante É. a pena. É muito denso de conteúdo, informação, é muito rico. Talvez ali as pessoas possam achar, não, ouçam, é muito bom. É maravilhoso. Vai valer a pena, faz super sentido. Rosana, então agora vamos falar do Sindus Farm em si, já que a gente já tá falando, né, obviamente. Qual a sua atividade? As pessoas talvez, Ai. quem tá ali, quem tá aqui, recebe os e-mails, Sindus Farm, que isso é outra Ver coisa que a gente não você falou. como garota propaganda do não falou Sindus aqui Farma. isso ainda, mas eu acho que um papel muito importante que o Sindus Farma faz também é comunicação científica, porque eu recebo mensagem, e-mail todo dia Todo sobre uma dia. lista de informações que está acontecendo nos jornais e também a gente recebe muita informação sobre o que foi publicado no Diário Oficial, as RDCs que foram atualizadas, o impacto disso no setor e tudo mais. Então vocês têm um papel muito legal de comunicação. E aí as pessoas talvez te veem ali o tempo inteiro nas reuniões. Eu não sei como que você faz, mas às vezes eu tô numa reunião e a Maria tá em outra e você aparece nas duas. Começa em uma, termina na outra. Eu não sei como, mas aí as pessoas talvez não entendam. Mas assim, como que é o seu dia a dia dentro do Sindus Farma? O que você faz para quem... A gente tem uma noção, né? Obviamente, mas Sim, não. tô fazendo a pergunta para você contar um pouquinho do seu dia a dia lá dentro, qual que é o seu papel, suas atividades. Eu acho muito legal você fazer essa pergunta, porque no começo do ano passado me convidaram para falar sobre a área de assuntos regulatórios do Sindus Farma, porque muitas pessoas não entendem, a gente não tem produto registrado, então o que a gente faz, né? Mas é exatamente isso. Então, primeiramente, né, a gente pensa em tudo que os associados vão precisar, que pode ser importante para eles. Então, primeira dica, né? Quem é associado, vocês têm que pedir, vocês têm que falar, né? E aí, então, algumas já vêm de longa data, como esse clipping, que concentra todos os As principais informações, noticiários, né? Que aconteceram relacionados à área de saúde, não somente medicamento, mas E é diário, hein? diário. Diário. Então, assim, a gente Diário. costuma dizer, se você é associado do Sindus Farm e não está recebendo o clipping, tem alguma coisa errada no seu cadastro. Exato. Passo número 1, É verdade. né? Você não está cadastrado. É Porque verdade. todo dia você tem que receber um e-mail do Sindus É Farma, que é o verdade. clipping. Depois, existem não apenas a minha área, existem outras áreas, mas cada área é responsável por mandar o boletim com as suas informações. Depois, na área regulatória, vai que você perca alguma publicação, porque é insano A o quantidade número de de publicações que acontecem. A gente ainda tem uma reunião mensal, e essa reunião mensal eu acho assim muito importante, principalmente para quem é mais jovem, que ainda não se decidiu, né, em qual área, porque ali a gente resume tudo o que aconteceu, sob o ponto de vista técnico, regulatório e, às vezes, algumas coisas de inovação também. Então, que é essa reunião onde a gente passa tudo. Quem é associado tem todo esse material depois disponível, quem não é também pode solicitar, né? Ou então se associar, né? E quem é estudante são outros projetos que a gente tem. E no nosso site também fica disponível essas informações. Como ficam disponíveis, o que a gente vai fazer de reunião, de eventos, sim. né? Que também é outra coisa. Então, tem as muita publicações. coisa. É muita coisa. Tem as publicações. Das publicações, algumas são só informativas, Perfeito. mas muitas delas são publicações que a gente vai precisar Requer a discutir participação, né? com o associado. Ah. Então, não se esqueçam, a gente não tem produto registrado, a gente defende o de vocês. A gente não faz pós-registro, mas a gente precisa saber. Então, tanto o que está sendo discutido nesse H lá com o Q12, mas com o que a nossa norma de pós-registro prevê, com os produtos de degradação, né, Maria? Sim. Se eles estão dentro do cronograma. E essas dificuldades a gente tem que discutir com os associados. Então, quando é uma consulta pública, a gente chama para uma reunião, escuta todos vocês e consolida isso num documento. Que se vocês não perguntarem Gente. como é que a gente faz, né? Mas- Faz milagre. Não, e fica Né? muito Na bom. verdade, é milagre, porque quando tem consulta pública, que você coloca. Quantos associados são hoje, Rô?
Hoje são 540. Só para lembrar, ela falou que era Gente, 114. Em 2008, 500. 540. Gente, pensa só. É muita 500, gente. reunir 540 opiniões em É. um documento só para mandar para a Eu Anvisa. já peguei reunião, assim, com 400 pessoas. E aí, assim, não só a Rosana, mas tem uma equipe, a equipe dela, toda. que tem que ter maestria mesmo. Porque é um liga e desliga microfone, gente. Porque é... E aí vem umas pessoas, pá. Não, e é muito engraçado, porque eu participo quando o assunto é técnico, né? E às vezes os técnicos, nós somos meio calorosos, assim, né? Então, assim, a discussão às vezes ela eleva, porque você Não, se é. empolga e tal. E aí, nossa, gente, Não, e eu fico a gente imaginando- interage bastante com a Lili maravilhosa, assim, ela, Tem que trazer ela aqui também. pessoal, né? Não, Assim, e outra, é uma começa coisa a que apaziguar. deve ser engraçado, porque vocês devem fazer uma organização de agenda, que vocês devem pensar assim, vamos fazer a consulta pública, essa aqui vai ser, sei lá, 4 semanas, uma vez por semana. Aí, em uma reunião, começa um debate fervoroso Sim. sobre um parágrafo. É um parágrafo. Um parágrafo. E aí não Passa sai do 2 lugar. horas falando do parágrafo. E não É. sai do lugar. E aí eu penso, e agora? Como é que vocês vão remanejar a agenda de vocês, cara, 4 semanas, que agora... Quando a minha equipe ouvir isso daqui, eles vão com certeza dar risada, porque a gente tem uma regra. As menores consultas públicas normalmente são as que dão mais Esse trabalho, eu trabalho. imagino. A gente tem pavor. Olha, tem uma que é aquela de patente de segundo uso, né? A CP 1137 de Skinny Label, que ela são 2 parágrafos, né? E a gente já fala, ai meu Deus. Dá Tá dor na de barriga. É barriga. difícil. É assim, é muito engraçado. Você pega, de repente, uma de BPF, né? E às vezes ela flui. Ou não sei se também os associados falam, nem vou Ai, ler, não, Essa aí depois tá eu tranquilo, vejo. né? Essa aí tá tranquilo. Não, porque tem Não. 300 páginas, É, né? né? É. Mas assim, então, realmente, a gente marca essas reuniões e aí não tem jeito. Como é que a gente faz para consolidar? Então, o Sindusfarma, ele trabalha por maioria, não é consenso, né? Felizmente, porque nunca Não, acho que teria, não é. nunca É. teria. Aí seria longo. E aí, por isso que a gente trabalha tanto com evidências científicas, com convergência internacional, com alinhamento. Então, a gente sempre entende que as indústrias do Brasil, a gente precisa desenvolvê-las e crescê-las sempre, porque elas vão conquistar outros mercados. Nós já temos hoje. Nós temos hoje empresas multinacionais brasileiras. né? Exato. Verdade. E isso, como é que você consegue? Só que às vezes você precisa, para alguns casos, um pouco mais de tempo. Às vezes a gente não tem um investimento como tem em outros países, né, internacionais, outros países de primeiro mundo. Então, às vezes a gente precisa de um prazo. A discussão de BPF foi muito isso. Uhum. Olha, nós vamos ter um roteiro semelhante ao do Pix. O que eu aceito, que o Ronaldo falava? Aceito discutir o prazo, mas Uhum. não ter uma regra diferenciada para o Brasil, Exato. porque você também não Você não consegue, consegue depois ma- exportar os seus Exato, produtos, exato. né? É outro problema. Então, Fica muita é isso. exceção da exceção da exceção e a gente não A consegue. gente não precisa sair do 8 para o 80 em 1 minuto, Uhum. mas a gente precisa adequar. desenvolver, precisa se adequar, porque precisa crescer. Posso garantir para vocês, o momento anterior à Anvisa, onde a gente tinha um mercado mais, digamos, não tão bem regulado, para não dizer desregulado, De era circular. muito pior para quem Exato. era sério, porque você não tinha como Exato. demonstrar. Como é que você mostra que o seu produto tem qualidade? Como é que você mostra que o seu é mais caro porque você está Porque- cumprindo com esses conceitos de boas práticas? E só existe a partir do momento que você tem um órgão regulador que diz que põe a régua para todo mundo. Senão você não consegue. Como é que você vende qualidade? Eu até ia perguntar para você sobre isso, então, já que a gente falou. Uma das coisas que quando eu comecei a participar das consultas, eu achei bem impressionante como vocês conseguem unificar essas informações e compartilhar com a Anvisa. E, obviamente, a Anvisa escuta vocês. É justamente isso. Como que foi ou como aconteceu como aconteceu de fato essas primeiras interações com a Anvisa, onde vocês levavam opiniões das indústrias, que aí Uhum. tem esse conflito, né? A Anvisa fala de uma coisa, as indústrias vão querer ver o lado Os deles, interesses, né? e vocês ali inerte no meio do caminho. Como que funciona isso de vocês levarem essas informações para a Anvisa? Então, primeiramente, né, todos nós no Sindusfarma somos de dedicação exclusiva. Perfeito. Então, isso já é importante. Por quê? Porque a Verdade. gente tem que estudar, a gente tem que ler, tem que estudar. Então, quando uma empresa fala, eu sempre digo para eles, assim, não adianta só escrever uma contribuição, você tem que entender.
Por que ela está falando? Porque aí o entender significa avaliar mesmo aquilo mais profundamente, ver que aquilo Faz sentido ou confere, não, faz é. sentido ou não. E às vezes até ouvir uma opinião contrária. Perfeito. Às vezes na reunião você já percebe, porque a reunião é o nosso termômetro. Mas a gente também anota, assim, a Maria falou isso, se eu procurar isso e não achar, eu vou perguntar para ela melhor o que ela quis dizer aqui. E aí, isso é realmente uma relação de confiança. Ixi. Então, você tem que levar para a autoridade sabendo assim, você sabendo Tem respaldo, né? o que você está falando, tá? Então, por isso que eu falo, é tão importante a gente ouvir. Aí, às vezes, tem alguns temas muito técnicos, que aí a gente leva os especialistas, né? Uhum. Ou indica eles para participarem de reuniões, porque a gente não tem aquele domínio, não adianta. Mas esse meio de campo, né, entre as empresas, para que também elas apresentem o que é possível. Então, não dá para levar no Sindusfarma uma contribuição que só é favorável para um determinado segmento. Isso não dá. E às vezes tem algumas associações que conseguem defender isso, e está certo, porque elas representam exclusivamente aquele segmento. Perfeito. Isso a gente não tem como. E aí leva com essas informações robustas, volta com lição de casa, Pode falar, apresenta, né, os dados, informações adicionais. Tem vezes que a Anvisa pede dados adicionais para a gente, sabe? Uhum. A gente também precisa apresentar para elas. Porque é uma construção, né? Uma construção, Ah. sabe? Então, às vezes, a gente suspeita que aquilo vai ter um impacto X, então ela pede para a gente se aprofundar. Depois, muitas vezes, as empresas contribuem com como é que foi lá fora. Por isso que eu estou falando que a parte da convergência ajuda muito. E a convergência, por incrível que pareça, né, a gente pensa assim, a convergência só atende internacionais? Não é assim. Porque, como eu falei para você, nós temos hoje empresas nacionais, multinacionais, e temos nacionais que se usam também de decisões tomadas no exterior para trazer produtos ou indicação de produto aqui para o país. Então, atende os dois lados, né? Então, é assim, é desafiador, mas, gente, também, olha, é apaixonante isso. Quando tem essas discussões também. E aí, quando o Nathan falou, você está em uma e você está em outra, é a curiosidade, a vontade de saber, o termômetro, saber o que realmente é impactante ou não, né? E também, até mesmo, às vezes, para auxiliar, porque quando aquilo que a gente já sabe que vai ser mais difícil de contornar, então, às vezes, para auxiliar também quem tá comandando lá, um coordenador que está tocando a reunião. E, Rô, isso é muito desafiador, assim, eu acho que é uma maestria, de fato, que vocês fazem nas reuniões, porque são vários conhecimentos com vários interesses, né? Porque não tem como, cada indústria tem o seu interesse, então você tem que compilar tudo aquilo e deixar da melhor forma possível para cada um. Né? Agora, quando a gente recebe o relatório de contribuição e viu que aquele pleito foi acatado. Foi acatado, é maravilhoso, né? Não tem preço. Hoje a gente recebeu um hoje, que eu acho que é da do BPF. Isso. De perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E ela que eles acataram 34 de 42, acho, alguma coisa assim. Contribuições. E isso a gente agradece aí a vocês, né? Por isso que é importante, né? Exato. Então, eu costumo dizer que a gente tem 50% de culpa, né? Ou não fez um bom trabalho, ou vocês também não contribuíram, né? Exato, vocês de forma exato. geral. É verdade. Mas isso é muito legal. E é isso que nos movimenta, sabe? Exato. E faz com que a gente... Acho que é um bom impulsionamento para o país como um todo, né? Porque motiva, as indústrias estão indo no mesmo caminho. A Anvisa também consegue entender as necessidades, que não sejam particulares de cada indústria, quando a gente está falando de consulta pública, né? E tal. Então, isso é muito legal. Eu sou uma fã, assim, de como vocês tocam isso, porque... Obrigada, eu também tenho muito orgulho e adoro fazer isso. É pra ter, Imagino. Eu tenho uma pergunta, Rô. Vocês interagem com todas as áreas da Anvisa ou tem algumas áreas específicas que vocês não... Só o que a gente não interage, porque assim, a gente tem, obviamente, né, uma interação maior com a segunda diretoria, que é a área de registro, né, da doutora Miriuzi. A quinta diretoria, que é a área de importação, de monitoramento, farmacovigilância,
quarta diretoria, com certeza, em inspeção. A primeira diretoria, sim, a gente tem temas específicos. No caso A terceira diretoria, a gente já fez trabalhos lindos também, que era sobre a regulamentação. Então, por incrível que pareça, né? A gente, não sei se vocês se lembram, os primeiros momentos de fazer um possível revisaço, eles foram discutidos também no Sindusfarma interentidades. Porque os nossos associados sabem na ponta da língua, assim, sabe? O regulamento. Esse daqui já não estava válido. Esse daqui se repete em tal. Então, a gente teve uma discussão bem bacana. A gente entregou um material muito robusto para a GG Reg, que é a área de regulamentação. Então, tem algumas áreas que a gente trabalha mais, mas a gente trabalha com todas as áreas, sim. Isso, a minha área, porque ainda tem a do Bruno, que depois vai trabalhar com a parte de preços, né? E que também preços e acesso, né? Agora, não é só com a Anvisa, a gente também faz interface com o Ministério da Saúde, mais ou menos, né? Por exemplo, com a parte do Conselho Nacional de Saúde, né? CONEP é o órgão de ética da pesquisa clínica, para quem não sabe, né? Cuida da parte ética da pesquisa clínica. No Conselho Nacional de Saúde, o Dr. Mussolini tem cadeira, inclusive, representando o setor. Então, a gente tem interface muito grande também com o Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento, né? Em alguns outros ministérios. Obviamente, a interface maior é com a Anvisa. No meu caso, né, na minha área. Não, sim, deve ser bastante. Eu não consigo mensurar assim, não, a deve ser bastante quantidade de coisa. trabalho. Não, bastante coisa. Eu ia perguntar um pouco da estrutura do Sindusfarma como um todo. Porque vocês têm uma gestão, né? Então, tem um presidente e tudo mais. Como que... Eu sei que é por votação, inclusive, mas tem indicações. Como que a própria indústria interage dentro desse nível? Porque eu imagino que elas acabam indicando pessoas. Como é que funciona isso? Bom, então vamos lá. Primeiramente, existe uma diretoria no Sindusfarma, que não é uma diretoria como a minha diretoria, a diretoria dos representantes das empresas, né? Que são aí os CEOs, dirigentes, né? E que esse quadro, ele é composto 50% de empresas nacionais e 50% de empresas internacionais. Você vê que já é levado isso à risca, né? E existe um diretor-presidente do Sindusfarma, que neste momento é o Milton Visconde Júnior, né? Que assumiu recentemente a diretoria. Depois nós temos um presidente executivo, que é o Dr. Mussolini, né? Nelson Mussolini, que toma conta de todas as áreas. É o executivo, de fato. O executivo da entidade, exatamente. Perfeito. Eu respondo para o Dr. Mussolini. Então, tem a diretoria técnico-regulatória e inovação, que é a minha área. Tem a diretoria de regulação de mercado jurídica, que é do Bruno. Depois temos gerências. Um ponto que ninguém pode esquecer. Todo mundo esquece. O Sindusfarma, ele é um sindicato. Eu perguntei, eu estava discutindo isso com a Maria hoje, mas tudo bem, vamos lá. Então, como sindicato, ele tem uma previsão mesmo legal de ser o representante do setor. Perfeito. E ele é um sindicato patronal, não é um sindicato de trabalhadores, é um sindicato patronal. Então, as discussões de dissídio, de regulamentação mesmo, trabalhista, são feitas no Sindusfarma. Através da gerência sindical trabalhista, que é o Arnaldo Pedaço. Então, e a gente acaba não falando, outras milhões de coisas, né? O sindicato, é só ele que pode fazer. Então, tem uma outra atividade que eu faço no Sindusfarma. Só mais uma, né? Só mais uma que eu esqueci. Além de estar em todas as reuniões. E conceder declarações para associados. Porque existe assim, vocês sabem, né? Quando são adquiridos produtos em concorrências, em licitações, né? Então, é um processo transparente. Sim. Mas existem alguns casos que você é o único fabricante no país, ou então, para uma isenção de um imposto, você tem que dizer que fabrica aqui no Brasil, ou que não tem fabricação no Brasil, alguma particularidade assim, e o Sindusfarma concede essas declarações. E essas declarações também são feitas na minha área. Nossa. E também é muito interessante, né? Porque conforme, né? E aí é importante, né? Porque vocês sabem, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que muito nos orgulha, aí o SUS.
e o compromisso de muitos medicamentos que são fornecidos pelo governo, né? Uhum. Então, a gente também faz essa atividade no Sindusfarma. Essa atividade está dentro da minha área. São declarações de exclusividade, que no começo, antes da pandemia, eram assinadas e Nossa. registradas e reconhecidas Nossa em cartório. Senhora. E olha só o avanço que a gente teve com a pandemia, que hoje Graças elas são a eletrônicas. Deus. É, O associado também não precisa levar no cartório para reconhecer firma. exato. Sim. E também faz isso. Então, isso também a gente faz. E como que é feito isso? São buscas no site da Anvisa, do INPI, porque às vezes é declaração de que ele é dono daquele nome, daquele produto. Então, isso também são feitas buscas, né? Então, tem uma pessoa na minha área que busca se o registro está válido na Anvisa, se aquele nome está reconhecido no INPI, se a empresa está comercializando o produto, ela busca isso na lista da CEMED. Então, esse trabalho também é feito pela gente. Aí, o que que eu queria dizer? Então, veja, né? Parece incrível, porque a gente não registra, mas a gente faz tantas atividades, por isso que também é interessante para as pessoas participarem dessas atividades, né? E quem é estudante se candidatar a vagas também. Com certeza. Quando a gente Exato. abre lá. Quantas Porque pessoas hoje já estão assim? Tem um número mais ou menos? no mais total? ou menos por volta de 40 pessoas na estrutura Nossa, é total do bastante gente já. Sindusfarma. Total. Uhum. Não só da minha área. Da minha área nós temos 6 pessoas, né? 7 comigo. Então, também, mas isso é importante, porque, por incrível que pareça, é uma atividade também que requer conhecimento, capacitação, também habilidade interpessoal, Nossa, Muito. porque total. você precisa, né, lidar com esse Não, pra desafio, mim né? é Então, mas é um a soft skill aprendizado. mais importante. E é isso mesmo, sabe? Como responder um e-mail para um associado. A gente exercita tudo isso, sabe? É. E quem sabe um dia, né, a gente ter aí uma inteligência artificial É. para dar uma Vocês primeira estão no caminho. resposta. Vocês estão no Uau, caminho, não? Já tá no Né? caminho. Quem Tá dera. no Exato, caminho, tá no exato, caminho. exato. Falando nisso, eu ia até perguntar como foi na pandemia para vocês, porque Nossa. eu lembro e eu falo para Maria isso, a gente frequentava a reunião do Sindusfarma lá, era presencial, né? Aí, putz, o pandemia auditório, enchia aquele mudou. auditório. Aí tinha o Chico, que fica lá E os tirando lanchinhos? foto. Os E os lanchinhos maravilhosos do E Sindusfarma. aí mudou tudo, né? Porque aí, obviamente, assim, Absurdamente. as coisas continuaram acontecendo, vocês tiveram que se desenvolver, mais pessoas entraram nessa época. Como é que foi para vocês passar por isso? Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, a gente perdeu esse convívio com essas pessoas, né? Porque isso também era legal demais. A gente via quem engravidou, quem casou, a gente acompanhava. E, de repente, assim, a pessoa falava assim, eu tô saindo de licença maternidade. Você falava, poxa, mas eu nem sabia que você estava grávida, né? Então, uma pena. Por outro lado, a gente expandiu demais, porque ampliou o acesso, principalmente para aqueles profissionais que não estão em São Paulo. Exato, né? exato. A gente Então, sempre falou isso isso não aqui dá também. para mudar, sabe? Então, quando você fala de reunião de 400, às vezes a gente tem reunião de 800 pessoas. Então, isso não dá para voltar atrás. Hoje também a gente está numa sede provisória, porque Eu ia perguntar isso pra todo você. aquele Tem umas fotos prédio... bonitas, Pessoal, vocês não rodando. têm ideia de como esse O prédio vai ficar projeto, bonito, o projeto tá né? maravilhoso. Né? É. Eu perguntei Então- hoje pra Maria, eu falei, mas tem espaço pra fazer aquilo tudo ali? A Maria falou, não tem. Eu falei, puta, é verdade. 7 andares, né? 7 andares. Então, a gente está hoje numa sede provisória. Alguns pedindo para a gente voltar a ter encontros presenciais, mas também está sendo desafiador, porque você teria que ter a opção de não fazer Híbrido, né? híbrido. Porque se você faz híbrido, Ninguém vai. principalmente em São Paulo, choveu, tem trânsito, que são situações rotineiras aqui, aí a pessoa às vezes não vai. Então, principalmente no nosso caso, você limita a participação, depois fica vazio, não dá, né? Mas devagarzinho a gente retoma algumas atividades. Mas hoje a gente já está presencial a maior parte do tempo, a gente está lá presencialmente. Só que reuniões puramente presenciais, não. Temos feito algumas híbridas e estamos devagarzinho aí já introduzindo outras também, porque o pessoal também tem vontade de se encontrar. Exato, porque é aquilo que você falou logo no comecinho, assim, que é a questão do networking, né, Rô? Networking. Assim, o networking fundamental. online, gente, é dificílimo de Mas fazer, um eu desafio. imagino que vocês tiveram que processualizar ou tornar digital muita coisa de Então, vocês, né? Aí foi assim, é uma capacidade... O Sindusfarma sempre teve uma área de tecnologia de informação interna. Que legal. Né? E, felizmente, todos nós tivemos também disponíveis essas ferramentas, Teams, Zoom, né? E fizemos isso. Várias pessoas
eu estou respondendo pela minha área, mas era de maneira geral, já tinham um notebook. Uhum. Se não, também, o que acontecia? Todas essas reuniões de diretoria, que são esses 20 e tantos diretores, 24 diretores, nas reuniões presenciais, eles tinham um notebook. Então, isso foi fácil para a gente alocar para todos os profissionais Sim. um notebook. Viram já a telefonia, mas eu, particularmente, eu estava com uma pessoa que eu estava contratando nova. Nossa. Aí eu segurei a contratação, porque a gente achava que a pandemia ia se resolver em 2 semanas, 3 semanas, né? Aí estava terminando o mês, falei, não tem como, né? Começa a trabalhar, então foi uma experiência completamente nova para mim. Ter uma pessoa que eu não conhecia trabalhando, e veja, tudo isso a gente aprendeu, e isso foi fantástico, um profissional excelente que a gente teve também lá, e não saiu prejudicado por causa disso, mas teve essa adaptação. Agora, essa questão, hoje mesmo, a gente estava conversando assim numa reunião lá, o Sindusfarma tem uma coisa que é muito importante. É uma agilidade ele é muito rápido para a tomada de decisão. Exato. Isso também é uma característica do Dr. Mussolini. Então, é assim, não precisa, a gente pensa assim, não precisa, isso é importante para o associado, é para fazer agora, o que a gente precisa, entendeu? E as pessoas também têm um comprometimento, elas dão o sangue ali, não, tá bom, porque a gente sabe que a gente tem que estar à disposição de vocês. Na hora que vocês precisarem, a gente tem que estar pronto para atender vocês. E para isso eles não medem esforços. Nossa, é muita coisa, né? Não, se der falar 3 horas só. A gente vai ter que chamar a Rosana outro dia até para poder falar, porque a gente nem conseguiu falar tanto. Eu queria, assim, eu vejo que você é muito desenvolta, inclusive nas reuniões que eu falei, mas no seu modo de expressão, no modo como você expressa o que vocês fazem, tudo isso que você acabou de dizer do Sindusfarma. E aí a gente podia perguntar sobre skills com a Rosana. Eu não perguntei aqui, que eu gostaria de perguntar até papel da mulher hoje em dia ali dentro do Sindusfarma, que deve ser super desafiador. Meu, vai ser outro episódio. Exato. Mas o que eu acho, só que a gente poderia também comentar, principalmente assim, o pessoal mais jovem, assim, essas questões de habilidades, ou então, o que eu vejo assim que está se modificando muito. Então, lá atrás, a gente pensava assim, lidar com novas tecnologias. Isso, nós somos empurrados, né? Com a pandemia, não tem como. Mas também as fábricas hoje, né? Então, a gente também entender que nós vamos trabalhar nesse sistema misto, então, assim, muita coisa tecnológica e algumas pessoas. Então, quais serão também essas habilidades das pessoas? Porque elas vão ter que ter um conhecimento muito grande dessa tecnologia, mas elas também vão precisar interagir, porque tem uma parte de você ser gestor e ter que lidar com 2, 3 pessoas. Então, acho que o gestor é desafiador. Essa nova geração, né, os mais jovens que já cresceram com toda essa tecnologia, né? Mas também o jovem precisa controlar um pouquinho a ansiedade. O pessoal está muito, muito, muito ansioso. Natural, eu acho que o reflexo da pandemia. Exato. Essa preocupação também aí com a saúde mental das pessoas, porque a gente passou por uma transformação, né, num período muito curto. E, principalmente, eu vejo assim, é um momento que a gente também tem que pensar em ser melhor para o país, né? Exato. Então, assim, o que nós também podemos contribuir? Então, acho que a responsabilidade do profissional, não apenas em fazer bem o seu trabalho, mas também uma preocupação, assim, em manter a empresa saudável. Porque, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo atualmente, né? Essa volta, né? Essa volta para a economia, e todos os países tendo que se adaptar, né? A gente precisa também pensar em manter essas empresas para que a gente faça também a nossa contribuição com o mercado de trabalho em si. Então, desenvolver essas habilidades, pensar sempre em produtos novos, né? Por isso que eu falo que a área de inovação, você pode pensar, não é somente pensar numa inovação radical, tem tantas oportunidades de inovação que vão melhorar a vida de alguma pessoa, né, de uma pessoa, e que vai também trazer sustentabilidade para uma empresa, né? E as questões de diversidade aí, mas que isso eu acho que a área farmacêutica já lida muito bem. Porque, assim, eu me lembro que o próprio Sindusfarma já tinha projetos de inclusão de pessoas com deficiência. Então, isso também já é um passo, né? Concordo. E eu acho que a indústria, eu vejo, vocês devem ter visto já,
posts de pessoas que são contratadas grávidas. Eu tenho Uhum. muito orgulho dessa indústria farmacêutica, que ela já pensa Um pouco diferente, né? um pouco diferente. Perfeito, A gente perfeito. pode fazer mais? Podemos fazer mais, mas ela já está à frente encaminhada, né? de outras áreas, né? Mas eu acho que também esse nosso compromisso, assim, de tentar fazer um mundo melhor, né? Perfeito, perfeito. Exato. Para encerrar essa parte técnica, porque no final a gente tem um bate-bola jogo rápido com você, que aí a gente não te falou isso antes, que é uma surpresinha, um quadro surpresa aqui, perguntas rápidas. Eu queria perguntar, então, quais são os desafios que o Sindusfarma vê agora para os próximos anos, e o que está sendo colocado em prática agora, que é a ideia de vocês, porque realmente vocês trabalham em muitas frentes. Então, não falei aqui, mas a gente está para trazer, tem a rede de inovação, tem realmente a logística reversa, tem o ESG, tem o desenvolvimento sustentável. Então, assim, para onde vocês estão olhando e quais são os desafios de implementação disso tudo? Bom, aí como nós falamos, né? Crescemos muito em pouco tempo, né? Eu vou fazer 15 anos, eu tenho 14 anos de Sindusfarma, então cresceu de 114 para 540. E realmente a gente precisa também se estruturar, né? Se estruturar para garantir aí perenidade e oferecer cada vez mais melhores serviços. Hoje a própria estrutura do Sindusfarma cresceu, a gente já tem áreas muito boas, bem desenvolvidas, que a gente antes não tinha, uma área institucional, uma área de acesso cada vez mais forte, né? Então, hoje nós estamos no meio de um planejamento estratégico. O mais legal de tudo isso tem sido essa comunicação entre as diferentes áreas do Sindusfarma, que a gente também precisa se organizar, né? Bem, estruturar, né? Não se organizar, se estruturar internamente, e principalmente planejar esse futuro, né? Estabelecendo pilares. Então, hoje o Sindusfarma tem já muito claro os pilares que a gente não vai abrir mão, que a gente pode crescer muito mais, mas o que a gente vai sempre ter no nosso DNA? Então, é nesse trabalho que a gente está fazendo para que também os nossos associados tenham clareza. Então, quando eu digo para você isso, olha, eu vou defender você sozinho, se você precisar, mas quando eu for levar como setor, eu vou levar o coletivo, você também precisa saber antes de se associar, saber exatamente como é que a gente trabalha. Então, que a gente respeita as patentes, que a gente apoia uma autoridade sanitária, isso você precisa saber. Por quê? Porque a gente acredita que isso fortalece o setor. Então, a gente vai apoiar a autoridade sanitária, a gente vai lutar por convergência na regulamentação, por respeito a patentes, por segurança jurídica para as empresas, entendeu? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, é isso que a gente está trabalhando neste exato momento, se estruturando melhor para esse futuro, sabe? Para chegar ainda de uma maneira ainda melhor para os associados, que só eles vão ganhar muito, com certeza, né? Com certeza. Não, eu achei importante, que eu acho que realmente é o desafio maior, né? Comunicação, porque... E outra, a gente está falando do digital, a gente também precisa passar por uma transformação digital no próprio Sindusfarma, né? Para a gente se comunicar melhor com vocês e mais rápido, né? Porque hoje tá lá o boletim, mas amanhã a gente precisa ter um canal, pode ser um canal oficial de acesso para te perguntar uma dúvida, para você ter uma resposta mais rápida. A gente precisa estruturar. Nossa, eu já acho que melhorou tanto, e você falando isso, que realmente bom. vai melhorar bastante. Pensando, nossa, que bom, não, né? já melhorou bastante dos últimos 5 anos para cá. Ai, que bom. Fico muito feliz, porque a gente tem investido muito nisso. Aí dá para ver o resultado. Dá para ver o resultado, com certeza. Muito fortemente nisso. Nossa, vamos lá pro nosso bate-bola? Você tá com as suas perguntinhas aí? Será que eu estou preparada? Você tá sempre preparado, nasceu preparada. Não, certeza. Eu sempre começo com a pergunta: qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? O que você mais usa no seu dia a dia para trabalhar? Sem dúvida nenhuma, internet. Para tudo. Perfeito. Para tudo. Para saber, para responder, para fazer. Agora ficou fácil, né, Rô? Antigamente não tinha, né, essa facilidade toda. Nossa, né? Você dá um Google ali para saber, mas como que é isso daqui na FDA? É muito rápido, né? E hoje ainda tem a inteligência artificial. Que ainda não temos, mas teremos. Ela é assustadora. A gente tem feito algumas perguntas que eu falo, meu Deus, vai roubar meu emprego essa coisa. Que isso? Não tem condição. Sua vez.
Minha vez. Você tem aí, Nossa, ou eu sempre quer que eu faça outra em seguida já? pode fazer, que eu não sei se a Tá. minha vai ser bate-bola. É. Não, vai ser muito. Ih, não vai ser, gente. Não, vai mas ser vai, não, filosófica. vai, não, É. vai. Qual a sua principal fonte de informação, de conteúdo? O que você gosta de consumir e o formato, por exemplo? Bom, com certeza, né? São os Diário Oficial. Nossa Senhora. Mas é verdade, Eu imagino. né? Precisamos saber. Imagina. O Diário Oficial, depois as outras mídias, sim, né? Jornalísticas também, os sites dessas autoridades para saber o que está acontecendo. Mas o Diário Oficial Tá diz lá. muita Óbvio. coisa para gente. Para Maravilha. onde a Anvisa vai, o que ela vai Você participar. foi a primeira a falar de todo. A gente já tem 36 Meu diário episódios. Você foi oficial. na primeira que falou Diário Diário Oficial. Não, porque essa fonte é segura, É, né? Tá valendo. essa aí- Essa aí não tem daí. fake news, não. Essa Se tiver, daí, ela vem depois É, falando que isso. tá. ela Não tem, corrige, não. ela Ela se corrige, ela autocorrige. corrige. Exato. Rô, como que você enxerga a Rosana? Porque a gente falou muito do Sindusfarma, o futuro, perspectiva. Como que é a Rosana do futuro? Qual que é a perspectiva da Rosana? Bom, primeiramente, Nossa, né? é filosófica mesmo. É. né? Meu Deus. Porque eu só Bom, vou fazer uma. primeiro, me vejo como hoje já acontece, e que também foi a escola que eu tive, tá? Compartilhando conhecimento e capacitando as pessoas. Eu já falei para vocês que isso também é complicado, porque às vezes a gente capacita muito bem e perde, né? Mas faz parte, Verdade, né? verdade. Então, treinando, capacitando pessoas, né, para que elas possam se desenvolver. Tento fazer, todo ano eu me prometo, ter um tempo maior para eu me dedicar para as minhas coisas, sabe? Lazer, eu gosto muito. Então, todo ano eu coloco isso como meta. Às vezes, né, a gente nem sempre está conseguindo chegar, mas eu vejo isso, tendo mais oportunidade de fazer outras atividades. E também estudando outras coisas, sabe? Olha. Estudando, mas outras coisas. Então, eu brinco e falo, porque acho que a gente já aprendeu bastante também, né? Assim, a gente hoje, com a idade, você já tem mais facilidade para absorver alguns conhecimentos. Então, aprendendo outros idiomas, sabe? Estudando mais ainda geografia para planejar melhor as viagens. Eu quero mais tempo para tudo isso, né? Perfeito, perfeito. Essa rua Bom, maravilhosa, se ela gente. falou isso, eu ia fazer uma só, vou fazer duas. É o que eu sempre faço, né, pessoal? Vocês sabem. Se tem alguma sugestão de leitura que as pessoas poderiam Uma ler, recomendação. do que você quiser, não necessariamente da nossa área. Geografia, por exemplo. História, interessante. Então, eu acho muito interessante a parte de cultura dos países. Quando a Tá gente bom. fala geografia, então tem sim, para você conhecer o lugar, mas também um pouco da cultura, Tá sabe? bom. Pra gente, porque quando você chega lá, algumas coisas às vezes chocam a gente, mas muitas. se você estudou um pouco, Já né? conhecia um e- pouquinho antes, né? Eu tenho uma filha que fez relações internacionais, Olha foi com só. ela que eu aprendi isso, Legal. sabe? Assim, para você já ir livre de preconceitos, Perfeito, entendeu? perfeito. Então, eu acho que isso é bem legal. Tá bom. Então, estudar mais não apenas a geografia e os pontos turísticos, mas também um pouco da cultura, né? Perfeito. Como que... Eu acho que esse podcast de Rosana, meu filho, foi assim, sobre estudar, né? Independente da área de atuação, Foi. é o que a trouxe até mas aqui, calma né? que não acabou ainda. A minha última pergunta é: presencial ou online? Híbrido. Putz, Híbrido, Arrasou. mas sem dúvida nenhuma. perfeito. Arrasou. Sem dúvida nenhuma. E eu posso dizer para vocês o porquê. Principalmente, é um aprendizado. Sim. Um aprendizado. Porque, assim, todo mundo, quando fica no presencial, você tem um momento que você levanta, que você toma um café, que você conversa com alguém. Quando a gente está só no online, você sente culpa de fazer isso. Parece que você tem que estar 24 horas por dia na frente Disponível, do computador, atento no telefone. Então, eu acho que o presencial também é muito legal, porque, assim, tem coisas da minha equipe que eu perdia, sabe? A criança crescendo, uma com problema de saúde, sabe? Isso é muito importante. Você tem que estar com esse problema. Mas você também ter tempo, por exemplo, para você regar as plantas da sua casa, olhar a Exato. rachadura no telhado, sabe? É muito legal isso. É. Coisas que, muitas vezes, a gente não vivia na correria do dia a dia. Exato. Sabe? Aí, no final de semana, você só queria ficar em casa, porque você não ficava. Morta, né? Então, o legal, quando você fica algum período em casa, você tem muito mais disposição para sair.
Então, eu acho que é por isso que precisa desse doseamento, para você também sair, aproveitar, mas assim, híbrido sem dúvida, porque só online Não, mata eu também, acho né? que, assim, não, a gente perde do convívio. É. A gente perde do convívio. Porque muitas vezes, assim, eu posso te orientar como você vai responder, mas se você está vendo como eu respondo, você acaba aprendendo outras Exato, coisas, exato. né? Então, às vezes a gente falava assim, puxa, ela respira fundo antes de É, falar, é. sabe? E isso é importante. Exato. Porque às vezes você vai naquele... Às vezes eu falo assim, eu não vou responder agora. Eu vou responder daqui a pouco. Porque você vai refletir, você vai pensar, você vai respirar fundo e depois você vai responder. Então, isso eu acho que você precisa ver. Não tem como eu te explicar. Então, por isso que é híbrido, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Bom, agora sim Tá. você pode falar que esse episódio foi de estudar. Não, Porque ela acabou de não, falar, a Rô inclusive, em estudar no gente, final. olha, é uma admiração que eu tenho por essa mulher que não tá escrito, assim, eu acho que você é muito, eu acho que todos os desafios seus profissionais, eles conversam um pouco, né, acho que pouco não, muito com a sua trajetória também pessoal, você trouxe um pouco das suas filhas, né, da questão do seu marido que É depois gostoso de ouvir, é influenciou. gostoso de ouvir essa Eu história. tenho algo para contar que você vai falar, não, aí é com chave de ouro a questão de estudar. Posso falar? Vou, Claro, opa, só se for super. agora. Então, eu vim de uma infância muito simples, normal, como a maioria das pessoas também, né? Principalmente porque quando eu nasci, não eram tão gritantes essas diferenças de sociedade. Mas tinha um detalhe: meus pais eram alfabetizados no ensino básico, só que nós somos 2 filhos, né? Os 2 sempre, eles tinham como meta que os filhos deles iam estudar. Você vê que esse negócio é de pequeno. Então, não tinha muito luxo, mas nós tínhamos conta numa banca de jornais. Porque a gente podia buscar revista, buscar Olha, que lá legal. e deixar na conta. Então, assim, sabe, não tinha grandes luxos. É o fiado, Mas né? tinha Era no isso. fiado, assim. E depois que se casou, né? Então eu ia visitar meus pais. Meu pai me perguntava se eu estava estudando. Porque se meu irmão Olha. começasse a estudar alguma coisa e eu não, ele cobrava. E vice-versa. Então, assim, mas por quê, gente? Conhecimento Exato. é poder. É. Você precisa saber. Pelo menos até para você se relacionar, para você conversar, até mesmo numa festa, Exato. sabe, com as pessoas. Se você não tiver o que conversar, é bem difícil. E agora eu me lembrei disso. Então, assim, realmente, porque vocês falaram tanto, vocês me chamaram tanta atenção de estudar, mas realmente isso sempre foi muito forte. Porque eles sempre achavam que isso ninguém ia roubar de você. Exato, é esse Entendeu? o ponto. E é se verdade. você investisse É seu num e é seu carro, pra podia sempre. roubar, né? Mas assim, o Conhecimento conhecimento não. É verdade, é Então, verdade. por isso. É. Então, Que ótimo. essa Gente, é a- sempre fica a dica. tem um porquê, né? Eu tô, É. eu tô lendo um livro agora que é, em português chama Fora de Série, que é o Outliers, né? E eles falam muito disso, assim, que você não vai ser um outlier porque você tem um QI mais elevado, sabe? Assim, você tem vários pontos da sua trajetória que te levam até ali. E um dos pontos mais importantes são essa questão da sua criação. Sabe? A forma como você foi criado, os exemplos que você teve como na sua infância, né? Hoje a gente chama de networking, mas assim, quando você está sendo criado, não é seu networking, mas são as pessoas que estão ali na sua rede e que te influenciam E tem mais muito, né? que é outro livro, O Poder do Hábito. Sim, sim, sim. Esse é um Você clássico. estabelecer, então, Exato. rotinas, né? E Exato. você fazer. E você vai superando Exato. elas aos poucos. Muito então, bom. complementa tudo isso. O Poder do Hábito é muito famoso. É. Livro, É. né? Pode crer. Bom, Rosana, eu acho que não tem jeito melhor de terminar de encerrar o episódio do que esse. Eu fico muito feliz de poder bater um papo com você e ter você aqui no podcast, na nossa mesa, com muito carinho. Espero que você também tenha gostado assim como a gente gostou. Muito. Então é uma honra pra gente, né? E é um prazer enorme ter você aqui. Espero tê-las mais vezes pra gente conversar de outros assuntos, que eu já entendi que tem muito papo pra falar, tem muita coisa pra gente conversar, né? Exato. Então, muito obrigado. Agradeço muito vocês o convite. Espero que o pessoal goste. Não tem tantas novidades aí, mas Como não? eu acho que dá para dar curiosidade do que a gente faz, né? Exato. Com Lá certeza. no nosso dia a dia e principalmente, né, para dizer para vocês que é sempre possível você inovar, inclusive nas suas atitudes, né? Então, valorize tudo que vocês fazem. Eu não vejo assim que eu falo isso com a minha equipe, a gente não vai para o Sindusfarma para responder um e-mail, a gente não vai para o Sindusfarma para ler uma resolução. A gente vai para o Sindusfarma pensando em construir,
né, auxiliar um associado e construir aí uma indústria, um parque fabril melhor. É isso, sabe? E, você tem que valorizar o que você faz. E, consequentemente, um Brasil melhor, né, Rô? Eu acho que a gente tá... a gente não aparece ali nas capas dos jornais, né? Como as pessoas que fazem essa diferença, mas por trás tem muito trabalho, né? E tem trabalho em todas as instâncias, Isso né? mesmo. É isso. É isso. Então, galera, não se esqueça das nossas redes sociais. Fala nossas redes sociais para o Gente, povo ir atrás da sigam gente, o ir lá, mandar Pastelaria- mensagem. Pastelaria Podcast no YouTube e Spotify. E Spectra Soluções Científicas no Instagram, no LinkedIn. E tem o site também, se quem quiser entrar em contato com a gente. Exato. www.spectraconsultoria.com.br. Isso aí. Então, galera, não se esqueça, deixa lá o like, manda um comentário, ativa o sininho para vocês receberem mensagem Falem com a aqui. gente. Falem com a gente, mandem mensagem, a gente vai ficar muito feliz de interagir com vocês. Mais uma vez, Rosana, muito obrigado. Obrigadíssima. E para vocês que estão assistindo aqui, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas, e eu tenho certeza, mais uma vez, A Rosana é exemplo disso. ela é exemplo disso, que tem algum acaso que a gente discutiu aqui, alguma informação, seja o acaso que vocês estão esperando. Então, até o próximo episódio e tchau! Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Muito bom!